Amigos e amigas, estamos de volta nessa segunda-feira, dia 13 de outubro, com o Agrodebate. A partir de agora, o nosso debate é sobre o projeto que substitui a medida provisória 1303 do governo federal. E só para refrescar a sua memória, a medida provisória 1303 ela havia sido anunciada lá em junho desse ano pelo governo federal como uma maneira de substituir o IOF, que estava sendo muito debatido, e entre as medidas, dentro dessa medida provisória, estava a tributação das LCAs, as letras de crédito do agronegócio. Pois bem, depois de muito discutir, a medida provisória acabou sendo alterada, as LCAs foram tiradas ali e continuaram isentas de imposto de renda, e depois de muito se debater, essa proposta, essa medida provisória, como nós explicamos na semana passada, essa medida provisória ela deveria ter sido votada, porque toda medida provisória, quando publicada por um presidente, ela precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional. E aí a gente precisava de uma votação pelo Congresso, só que ninguém se dispôs a colocá-la em votação. No fim das contas, ela caducou. E logo em seguida vem uma alternativa. Até parece que o PT já estava preparado e já sabia que essa medida provisória 1303 iria caducar. Já temos um novo projeto, e esse novo projeto ele visa dobrar o imposto sobre casas de apostas. A proposta elevaria a tributação das bets de 12% para 24% e determinaria a parte da arrecadação à saúde. Vamos conversar então com os nossos analistas, seu Bianco, que nos ajuda a analisar negócios, e Daiane Kirnev, nossa analista de agronegócio. Daiane, na semana passada a gente discutiu bastante sobre isso. Eu e seu Bianco, né? Agora que você está conosco, eu queria ouvir a sua opinião. Finalmente, né? Parece que o Congresso ali, ninguém quis tomar a vez de votar uma medida provisória que iria influenciar muitas pessoas, enfim, ia influenciar o agronegócio, influenciar quem dá dinheiro para o Brasil, e parece que agora, logo em seguida, parece que esse texto ele já estava pronto, porque não se cria um texto novo da noite para o dia, ele já estava pronto, pelo menos é o que parece. E esse projeto foi apresentado logo em seguida, parece que agora sim, né, aí vale a pena, e não tributar o agronegócio. Justa, essa questão de tributação, hoje a gente pode parecer que está favorável, tudo bem, não é conosco dessa vez, mas o que acontece? Esse dilema, esse discurso governamental, muitas vezes ele leva a gente a jogar um com o outro, porque qual que é a intenção do governo? Taxar o BBB, né? Primeiro as bets, depois os bancos, depois os bilionários. E muitas vezes agora começa com as bets, a gente fala tudo bem, obrigada, né? Porque não é conosco, vamos deixar eles serem tributados. Daqui a pouco os bancos. E sempre tem uma justificativa, né? Nós vamos taxar os mais ricos, os bilionários, não sei o quê. Será que é só eles que eles estão taxando, né? A gente começa a pensar assim, que o governo tem jogado muito um contra o outro nesse sistema de tributação. A gente está já considerando que tudo bem taxar as bets, porque eu não aposto. E ele justifica que o SUS tem gastado muito com a questão de saúde mental das pessoas que apostam, acabam ficando viciadas. Até aí tudo bem. Mas daqui a pouco não vai ser suficiente, as pessoas podem parar de apostar porque vai custar mais caro, e daí eles vão querer taxar agora o banco ou os bilionários, né? Aqui a gente vê, né, que o governo claramente sempre tem um plano alternativo. Não passou no Congresso, a gente já tem outra pronta para cobrir o furo, né? Mas por que não reduzir um pouco das contas públicas? A gente nunca vê esse tipo de situação. O que me preocupa é que eles têm que tirar dinheiro de algum lugar sempre. E só levando, assim,
Eu não estou falando que eu sou contra a taxação das bets. Eu estou dizendo que, assim, eu tenho receio, porque ele vem com essas narrativas muito bonitas e prontas. Tanto é que o governo mesmo fala mal do agronegócio para as pessoas não gostarem do agro, para tentar justificar muitas vezes as taxações e as imposições que eles fazem ao agro. Porque a maioria das pessoas, se você for ver pessoas comuns que votam, não são do agronegócio. Então, vamos falar do mal do agro para que as pessoas queiram taxar o agro depois também. Então, isso é até uma forma de governar, né? É uma forma de convencer a população. Hoje a gente está aqui querendo taxar as bets, tudo bem, obrigado, né? Vamos taxar as bets. Daqui a pouco pode ser os bancos, podem ser os financiadores, porque eles vêm com esse discurso de que vamos taxar os mais bilionários, como se fosse uma coisa ruim ter dinheiro no Brasil, né? É ruim você ter investimentos no Brasil da mesma forma que eles taxaram as LCAs, fizeram essa medida provisória, dizendo que quem investe é quem tem dinheiro sobrando. Então, se a gente for pensar assim, outras pessoas no mundo que querem investir no Brasil, que querem depositar dinheiro no Brasil, mesmo com a Selic em alta, muitas vezes não incentiva. E o que acontece? O dinheiro acaba ficando muito caro para o brasileiro ter acesso, né? Se tem mais pessoas investindo aqui no Brasil, então isso é mais interessante para a gente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o governo, né? Porque ele tem sempre uma medida alternativa e sempre uma justificativa que a população acaba acatando. Então, agora é as bets e o segundo é o banco. E isso me preocupa muito, porque o povo brasileiro, a indústria em si, ela precisa tomar muito crédito, né? E daqui a pouco os bilionários, como se ser bilionário no Brasil fosse quase um pecado, né? Ter dinheiro no Brasil, você tá errado, você fez algo que a maioria da população não fez, então é como se fosse errado. Então, esse é meu receio. Não é nem a taxação só das bets. Eu tenho receio que isso não seja suficiente, porque os gastos estão estrondosos no governo. Seu Bianco? Vou acrescentar que a doutora falou aí, principalmente desse custo que se tem, né? O que é que tem a ver as bets com o agro, que nós estamos, vamos dizer, discutindo o agro. É só porque eles perderam, o governo perdeu a chance de taxar as letras de câmbio do agro, e daí eles estão indo para eles estão pegando um outro canal, um outro filão para poder arrecadar mais. Mas a Daiane foi perfeita, que não é só arrecadando mais que você governa. Muitas vezes você tem que estancar aonde está indo todos esses recursos. Faltam recursos em saúde, faltam recursos aonde nunca devem deixar de ser aplicados, concordo plenamente, mas tem muito furo no governo que o governo podia ver e administrar bem. Tanto é que eles vão taxar agora as bets, amanhã depois vai ser os bancos e depois os bilionários, principalmente esses setores de produção. Não que a gente tenha raiva de bilionário e não que não precise taxar. Só que esses bilionários, eles são taxados também. E esses bilionários, na maioria das vezes, são quem põe o dinheiro para produzir. Então tem que incentivar o brasileiro para que vá e que produza. E se nós tivéssemos um governo que tivesse muito bom em administração, automaticamente aconteceria aquilo que a Daiane falou. Dinheiro de fora, de outros países, eles viriam e seriam depositados aqui. Agora, como é que vai vir dinheiro de fora se o governo nosso não faz o dever de casa e se o governo nosso não tem condição nenhuma de dar credibilidade a quem quer aplicar o dinheiro aqui? É a mesma coisa, Jussan, você... Não pagamos nossas contas, nós gastamos mais do que ganhamos todo dia, todo mundo vê na cidade. Será que daí você vai no seu vizinho pedir um dinheiro emprestado? Será que ele vai te emprestar? Acho eu que é muito difícil a gente ter essa credibilidade do vizinho te emprestar o dinheiro. Se eu tivesse um tempinho agora, eu gostaria de contar um fato que aconteceu na minha região,
que era um senhor, ele tinha posses, tinha dinheiro, e ele costumava emprestar dinheiro para as pessoas, assim, né? E aí, um determinado dia, um senhor foi pedir dinheiro emprestado para ele. Chegando lá, esse tomador do dinheiro, ele fumava. E aí, chegando lá, eles ficaram bem pertinho do fogão, aquele fogão a lenha, e a pessoa, cada cigarro que acendia, ele usava o fósforo dele, onde ele poderia usar aquele tição, vamos dizer, que tinha ali no fogo. Aí ele pediu dinheiro emprestado, a pessoa que emprestava o dinheiro falou: eu não vou te emprestar o dinheiro para você, por quê? Porque você não sabe economizar. Se você não tivesse gasto esses palitos de fósforo que você gastou, isso é um sistema de economia. Então, se você soubesse economizar, eu te emprestaria o dinheiro. Como você não sabe economizar, mesmo sendo um palito de fósforo, você não merece credibilidade para mim te emprestar o dinheiro. Interessante. Daiane, quer comentar alguma coisa? Justa, só que o seu Bianco tem razão. A gente tem que apresentar também não só novas alternativas de cobrança, mas também novas alternativas para saber estancar. Onde que está esse furo, né? Onde que está essa sangria que não para de sair? Ver alternativas também para que se faça uma boa gestão, um plano de gestão novo, principalmente cortando recursos que são desnecessários, ou muitas vezes realocando, né, se aproveitando das oportunidades. Essa semana eu tive a oportunidade de saber que através do Banco Mundial já vem muito recurso para o Brasil. Muita gente nem fica sabendo a quantidade de recursos que o Brasil recebe. Muitas vezes esses órgãos como o SEMA, esses projetos de descarbonização de floresta e uso de solo, eles recebem recursos que a gente nem imagina. Então, assim, utilizar melhor os recursos que já tem, ver uma possibilidade, né, de realocar investimentos, né, fazer render o dinheiro de forma melhor. Então, o governo também poderia apresentar conjuntamente com esses novos custos uma forma mais adequada para reduzir para o próximo ano, né? Mas a gente só vê que eles querem trazer novas fontes de renda. O custo do governo está aumentando, vamos tirar da onde? É só isso que a gente vê. A gente não vê que eles pensam em fazer uma reestruturação, uma educação financeira na própria casa, né? Então, dificilmente a gente consegue algo melhor. Isso me gera um grande receio, porque agora a gente está falando das bets. É a mesma coisa que falar assim, quando o governo quer tributar alguma coisa, ele sempre justifica, né, para não gerar aquela revolta contra o próprio governo. Vamos taxar o cigarro, a bebida. Todo mundo concorda, né? Porque isso não faz bem para a saúde. As bets também não. Mas daqui a pouco vão falar assim, vamos taxar os bilionários? Por quê? Por que taxar os bilionários? Porque é ruim ser bilionário no Brasil? Eu que quero ser bilionário no Brasil. Mas aí é um desestímulo nas coisas, né? Sempre que acontece algum tipo de situação que o governo quer se justificar, ele quer falar mal daquele determinado setor, da mesma forma que ele faz com o agro. Então vamos taxar. Outra coisa que eu ia até comentar sobre os subsídios, nós somos um país que menos recebe subsídio do governo na agricultura. Os Estados Unidos e a China recebem um subsídio absurdo, e a Europa também. Então, assim, a gente tenta ver que muitas vezes a gente acaba virando, eu falo com uma população todo, uma massa de manobra que está aceitando aqui as bets agora, daqui a pouco já está voltando para nós também, né? Enquanto a gente vai aceitando tudo que o governo vem fazendo. É só uma reflexão, assim, porque eu tenho bastante receio. Já veio as LCAs, que são letras de câmbio que muitas vezes financiam o agronegócio, né, os financiamentos, que são dinheiro que as pessoas aplicam lá para que sejam financiadas de outra forma. Então, o dinheiro que a gente coloca no banco fica rendendo porque alguém pega emprestado e tem essa lucratividade, né? Então, a partir do momento que a gente pega e coloca imposto, coloca mais taxações sobre esses valores, vai custar muito caro
para quem vai tomar esse crédito. Então acaba ficando muito difícil você realizar negócios no Brasil e crescer dessa forma. Então a gente tem que pensar sempre igual aconteceu com as LCAs. Eu vi algumas pessoas até defendendo. Então pensem muito bem, porque o custo fica o custo Brasil, né? O custo Brasil é muito alto hoje em dia, porque os juros acabam ficando mais altos para os financiamentos que muitas vezes as empresas não dão conta, ou tem que subir o preço da mercadoria todas as vezes, né? Então acaba indo para o bolso do consumidor também. Seu Bianco, para finalizar, o Mato Grosso talvez seja um bom exemplo, né, para que os outros estados do país se voltem os olhos ao estado de Mato Grosso, que foi pioneiro na construção de uma rodovia estadual através de uma política público-privada, produtores rurais se propondo a executar um projeto que era uma responsabilidade do governo e que, para que desse certo, eles pegaram para si esse projeto e executaram, e claro, da melhor maneira possível, buscando melhores orçamentos, buscando melhores empreiteiras para construir, enfim. Esse talvez pode ser um exemplo de parcerias, apesar de que a gente reduz daí a obrigatoriedade do governo, que já tem a obrigação de fazer isso, mas como não era capaz, o brasileiro tomou para si. Mas essa pode ser uma alternativa também de fazer o país economizar. Jossan, é muito importante o que você tocou nessas parcerias público-privada, porque no estado do Mato Grosso, para quem não é do Mato Grosso ou para quem não é produtor rural, o produtor rural paga impostos em cima daquilo que ele produz a mais do que qualquer outro estado. Hoje o produtor rural ele paga FETAB, tem até o FETAB 1 e o FETAB 2, que são impostos em cima de cada saca de milho que ele produz, cada arroba de boi, cada saca de soja, cada algodão, madeira, e isso tudo vai para o governo estadual. Felizmente o governo estadual está retornando com esses impostos em estradas para produtores, mas se os produtores não se reúnem em associações e não pagam também o projeto e ajudam a pagar parte desse asfalto, não tem esse asfalto. Então, no meu entender, não tem nada melhor do que a mentalidade do produtor mato-grossense. Eles têm uma mentalidade fantástica que eles buscam o coletivo para daí depois pensar nele, na valorização do imóvel dele, na qualidade de vida do imóvel, de seus funcionários e de todas as pessoas que o arrodeiam. Eu queria falar que a Daiane comentou que, de repente, taxação dos bilionários, e eu não vou concordar 100% dela, que ela falou que ela gostaria de ser bilionária no Brasil. Daiane, eu podia ser bilionária e gostaria de ser em qualquer canto do mundo. Aí se me desse essa chance, olha, eu tenho muita vontade de ser, hein? Vai lá, Daiane. O seu Bianco pode ser em outro lugar também, mas a gente, como brasileiro, apesar de sofrer, né, tudo que a gente já sofreu com impostos, com essas situações, eu amo tanto o meu Brasil e eu quero que ele dê certo. Por isso que a gente às vezes amarga as críticas, mas eu gosto muito daqui. Eu quero ser aqui mesmo. E poder sair para outros países também, né, Bianco? Lutando com as opiniões de vocês, trazendo sempre a melhor opinião para que o Brasil melhore e desenvolva, né? Quem sabe, e é o que a gente espera, né? Que a nossa opinião, a opinião de vocês aqui, chegue a cada um dos nossos telespectadores para que a gente possa construir, acho que cada dia mais, um país melhor. Ótima frase para encerrar o programa de hoje. Obrigado, seu Bianco. Obrigado, Jossan. Obrigado, doutora Daiane. Obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Daiane Kerneve, obrigado. Obrigada, Jossan. Obrigada, Bianco. Obrigada a você, telespectador, que nos assiste. Um beijo para a Lavínia, um beijo para o Pietro. E até a próxima. Valeu, até.
Meus amigos, obrigado, tá? Amanhã estamos de volta. A você que está ligado conosco, obrigado. A você que ficou até aqui. Amanhã tem mais 1 hora de debate sobre o agro. Boa noite, tchau.